Este programa eleitoral assenta em duas grandes preocupações. Dar uma resposta urgente, quer à necessidade de garantir a coesão social através de um programa de emergência social, bem como a necessidade imediata de corrigir as contas públicas, tendo para isso um programa muito voltado para a racionalização, para a poupança e para o emagrecimento de todas as estruturas e de toda a despesa do Estado. Que pena que tivesse havido necessidade de vir alguém de fora dizer aquilo que o PSD disse e defendeu, pelo menos desde o último ano e meio em Portugal. Mas precisamos também de olhar para o futuro, porque este é um programa a olhar para o futuro. É por isso um programa especialmente voltado para as novas gerações. É um programa para todos os portugueses e para o país, mas é um programa, sobretudo, de esperança para as novas gerações em Portugal. Nós queremos fazer a reforma importante, estrutural, no nosso país, de modo a pôr Portugal a crescer, a criar riqueza e a criar emprego. Porque esta é a única maneira sustentável de defender o Estado Social e os mais fracos, de dar emprego aos mais jovens, mas de dar também um presente e um futuro ao resto da população que hoje paga uma fatura fiscal demasiado pesada para aquilo que o Estado lhe garante em troca. Quero garantir aos portugueses que este programa é compatível com o memorando de entendimento assinado entre Portugal e a União Europeia através do Fundo Europeu de Estabilização Financeira. Não quer isso dizer que este programa contenha todas as medidas do memorando de entendimento. Mas este programa respeita integralmente, como o dissemos, em público, respeita integralmente os objetivos a que se propõe esse memorando. Reservamos-nos em alguns aspectos para apresentar uma composição, uma escolha de políticas concretas, sendo aqui ou além um pouco diferentes daquelas que constam do memorando de entendimento, servem, no entanto, o mesmo propósito e o mesmo objetivo. A Troika aceitou, publicamente como é conhecido, essa reserva do PSD, a única relevante reserva que fizemos, tendo em conta o estado das contas públicas, que foi relevado pelo Governo, e o perímetro de consolidação orçamental que ele pressupõe, o PSD compromete-se integralmente a atingir aqueles objetivos. Mas a Troika aceitou que nós, uma vez no Governo, pudéssemos ajustar a escolha concreta das políticas. É por isso que, se este programa eleitoral é absolutamente compaginável, vai de encontro aos objetivos que são definidos no pedido de ajuda externa que fizemos, este programa está muito para além do memorando de entendimento. Se o principal partido hoje, com responsabilidade de governo, não se importou de apresentar um programa que hoje já está desatualizado, porque nem sequer respeita aquilo que o seu governo negociou com a União Europeia, o nosso está para além daquilo que foi negociado. Porque, tal como no passado, não gostaríamos que se estivesse a adiar e a postergar para tempo futuro a tomada de medidas que teriam poupado muitos sacrifícios, impostos e cortes de salários,
da mesma maneira que o fizemos antes, fazemos-lo agora. É verdade, o memorando de entendimento não pressupõe a paragem da ligação do TGV da alta velocidade entre Lisboa e Madrid, mas defendemos-lo nós. É verdade, o programa de privatizações que está acordado e detalhado pela Troika não inclui alguns setores que o PSD considera também essenciais, porque não deixaremos de fora também os órgãos de comunicação social do Estado. Dissemos-lo antes e mantemos-lo hoje. Mas vai mais longe em muitos aspectos. Nas políticas sociais, na justiça, na educação, na segurança social. E por uma razão. Porque nós temos uma filosofia e uma visão para o nosso país que está para além da dimensão financeira e económica do memorando de entendimento. O programa que hoje aqui apresento tem, portanto, a nossa visão de futuro para Portugal. Permitam-me que destaque 10 objetivos mais relevantes que pretendemos atingir com este programa. Em primeiro lugar, a necessidade de termos um Portugal solvente e prestigiado, cuja reputação possa ser resgatada no exterior. Já o afirmei, estive ainda esta semana em Londres em contacto com investidores importantes em todo o mundo. Estive a captar o seu interesse e a sua atenção para a necessidade de virem investir em Portugal nos próximos anos, vendendo-lhes uma imagem de credibilidade para o futuro do país, explicando que o facto de termos, enquanto país, cometido alguns erros no passado não significa que não estejamos apostados em atrair investimento, em cumprir as regras, em afastar a batota, em combater os monopólios, as situações de domínio que ainda persistem em Portugal, de privilégios que ainda existem, que é importante atrair esse investimento estrangeiro. E percebi, da sua parte, que eles agora preferem esperar para ver. O que significa que está nas nossas mãos voltar a resgatar essa confiança, essa reputação, essa credibilidade. Precisamos, além disso, de um sistema político que esteja mais próximo dos cidadãos. E por essa razão apresentamos um conjunto de mudanças importantes que achamos que vão de encontro a esta necessidade de os portugueses ganharem mais confiança no seu sistema político. Como direi mais à frente, reduzir o Estado implica que o próprio pessoal político comece por dar o exemplo. Se o Estado precisa de gastar menos para oferecer melhor, o próprio Governo tem de dar o exemplo de trabalhar mais e melhor com menos gente, com menos estruturas, com menos assessores, com menos adjuntos, com menos desperdício. O Parlamento tem a oportunidade, respeitando a representação dos diversos partidos, o Parlamento tem a oportunidade, sem revisão constitucional, de poder trabalhar melhor com menos deputados. E por isso defendemos uma alteração da lei eleitoral para que o Parlamento seja composto apenas por 181 deputados. Mas queremos também um Portugal com uma sociedade mais confiante. Queremos com isto dizer que defendemos um contrato de confiança com os portugueses. O PSD, com este programa, pretende que o Estado seja mais forte no seu prestígio
mais forte na dignidade dos seus funcionários, mais forte porque precisa de ser mais efetivo na regulação e na fiscalização, mais isento e mais independente. Isso é um Estado mais forte. Mas para ter um Estado mais forte, nós não precisamos de um Estado mais gordo nem maior. Essa é a razão porque a confiança com a sociedade exige que nós passemos a olhar na educação, na saúde, na ação social, nos diversos domínios. O Estado tem de olhar a sociedade civil e as suas estruturas numa base de parceria. Nós não podemos fazer crescer Portugal nos próximos anos mantendo um preconceito sobre o que é público e sobre o que é privado. Se há bom ensino de qualidade no público e no privado, se há boa saúde de qualidade na área pública e na área privada, se há serviços sociais bons no Estado, mas há instituições da sociedade civil, da economia social, que prestam serviços da maior relevância na área social aos mais desprotegidos, não podemos tratar uns como se fossem filhos e outros como se fossem enteados, uns como se pudessem fazer tudo, outros como se tivessem de provar tudo antes de fazer seja o que for. Isso impõe que todo o investimento seja ponderado numa lógica nacional e não estritamente numa lógica pública. O investimento que as instituições de solidariedade social fazem em Portugal é tão relevante quanto aquele que o Estado faz. O que nós queremos é trabalhar melhor em conjunto, servindo melhor os portugueses, os que mais precisam, sobretudo os mais vulneráveis. Queremos também um território, como aqui há pouco referi, que seja ao mesmo tempo mais inteligente na captação dos incentivos e dos investimentos, mas ao mesmo tempo mais equilibrado e mais coeso. Nós não podemos olhar para a lógica da intervenção, seja do investimento público, seja do investimento privado, pensando apenas nas áreas de maior densidade urbana. Elas, qualquer dia, não serão sustentáveis porque não têm um território sustentável por trás. Queremos também um Portugal mais empreendedor. Se não apostarmos no mérito, naqueles que lutam seriamente pela sua formação, naqueles que arriscam o seu dinheiro para criar emprego, se não fizermos como o PSD fez desde a sua origem, se não fizermos o maior realce para todos aqueles que querem construir, criar, subir na vida pelos seus meios, sem ser pelo amiguismo, pela proteção dos partidos ou do Estado, então teremos de criar incentivos ao mérito e à independência do Estado relativamente às pessoas e aos cidadãos. Finalmente, queremos um Portugal mais justo. Não há um Portugal justo sem justiça social e sem reforço das políticas sociais, mas também não há um Portugal mais justo sem uma justiça a funcionar. E esse é o aspecto crítico do que vamos fazer nos próximos anos. É o chão por onde vamos caminhar. Não vale a pena tentar ser mais competitivo, tentar ser mais produtivo, atrair mais investimento, se a cada passo as pessoas acharem que não há justiça. Ou se quiserem que a justiça é mais para uns do que para outros. Nós temos de pôr a nossa justiça a funcionar e a funcionar rapidamente. E esse é o compromisso que a